Não é novidade para ninguém que todos nós temos desafios e problemas em nossas vidas. Mas eu tenho uma novidade para te contar hoje. Eu vou compartilhar com vocês uma fórmula que é capaz de resolver todos os nossos problemas. Vem comigo, eu vou te contar o segredo. Oi, meu nome é Francine Estes. Seja bem-vindo ao meu canal, The Self Designer. Hoje eu gostaria de falar com vocês e compartilhar a fórmula que é capaz de resolver todos os problemas. Esta fórmula foi criada por Brooke Castillo. Ela é a dona da Life Coach School, essa escola que eu fui para receber a minha certificação como Life Coach. Eu encontrei esta fórmula 2 anos e meio atrás. Brooke Castillo falou que ela acredita que essa fórmula, o que ela chama de modelo, é capaz de resolver todos os problemas da nossa vida. Então eu comecei a colocar essa fórmula à prova e tenho tentado resolver todos os problemas que eu tenho encontrado nos últimos 2 anos e meio. E eu gostaria de te falar que sim, ela tem resolvido todos os meus problemas. Mas se você encontrar, ou se você pensar em um problema que você acredita que essa fórmula não é capaz de resolver, por favor, compartilhe comigo. Você pode deixar nos comentários abaixo ou você pode entrar no meu website, francineestes.com, e você pode agendar uma mini sessão coaching comigo, totalmente de graça. E eu vou te ensinar como resolver o seu problema com essa fórmula. Você também pode mandar um e-mail. Meu e-mail é contact@francineestes.com. Ok, não, vamos direto ao assunto. Então, o que será essa fórmula? Que essa fórmula tem 5 passos, mas antes de eu te falar quais são, eu gostaria de lembrar que a maioria de nós acreditamos que todos os nossos problemas e sofrimentos, eles são causados por nossas circunstâncias, as coisas que acontecem ao nosso redor. São o comportamento das pessoas, é o clima, é tudo que acontece ao nosso redor que nós não temos controle. Mas nós estamos errados. Na realidade, todos os nossos problemas são causados por causa dos nossos pensamentos. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com vocês. Primeiro, a primeira parte da fórmula a gente chama de C. E ela é a circunstância da nossa vida. O que é circunstância? Circunstâncias são todas as coisas que ocorrem que nós não temos controle. Então pode ser, como eu falei, o clima, pode ser o trânsito, sabe, aquele trânsito impossível, que nós achamos que é impossível, que nós pensamos que é impossível. Trânsito, o nosso peso e o número lá na balança. Todas essas coisas são comportamento de outras pessoas. Então, essas coisas são circunstâncias. Mas todos nós interpretamos essas circunstâncias de forma diferente. Então, como nós interpretamos, esses são os nossos pensamentos. Que seria a segunda parte da fórmula, que seria o P. P para pensamento, que Brooke Castillo chama de T, que em inglês é your thoughts, seus pensamentos, como disse. Pensamentos é a forma pela qual nós interpretamos essas circunstâncias que acontecem ao redor de nós. Como nós interpretamos o trânsito, como nós interpretamos como alguém com o comportamento de alguém. Por exemplo, outro dia meu marido estava chegando em casa e eu tive um dia daquele, sabe aquele dia que nada dá certo, que as crianças estão gritando, que a comida queimou, aquele dia? Pois é, eu tava tendo um daqueles dias. E ele chegou em casa e falou, oi, tudo bem? E eu já dei uma resposta, sabe, aquela resposta meio grossa, né? E eu continuei daquela mesma forma pelo resto da noite.
E isso era a circunstância dele. Eu, sendo grossa, meio que ignorando o que ele tá falando. Essa é a circunstância dele. Agora, o que ele pensou sobre isso e como ele reagiu? O que ele sentiu, como ele reagiu? Então, o que ele pensou sobre isso? Eu não sei. Tá na cabeça dele. Pessoas pensam coisas diferentes. Podia pensar, o que tá errado com ela? Todo dia quando eu chego em casa é a mesma coisa. Ou ele pode ter pensado, não sei, talvez ela teve um dia difícil, né? Pois é, então esse é a letrinha P, pensamento. Então a circunstância dele sou eu, tendo todo o meu comportamento. A circunstância dele, não a minha circunstância. A circunstância do meu marido foi eu sendo grossa, dizendo o que não lembro exatamente o que eu falei, mas eu sei que eu fui muito grossa. E essa é a circunstância dele. Exatamente as palavras que eu usei é a circunstância dele. Que às vezes a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente pensa que circunstância é ela foi grossa. Não, isso não é uma circunstância, são exatamente as palavras que foram ditas, ok? A circunstância, ela não tem drama. Ela é como são os números de uma fórmula matemática. É fato. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente escreve a nossa circunstância, quando a gente está fazendo a nossa formulinha. Então, C foi eu falando palavras grossas, exatamente as palavras que eu falei. E depois, o pensamento que ele teve, eu só descobri no dia seguinte o pensamento que ele teve. Que foi, ela teve um dia difícil. Como ele se sentiu é a próxima parte da formulinha, que são os nossos sentimentos. Então, nós temos umas circunstâncias, coisas que acontecem ao nosso redor, e aí nós temos um pensamento, como nós interpretamos aquela circunstância, e depois a gente sente, de acordo com o nosso pensamento, a gente cria um sentimento, né? E para ele, naquele momento, quando ele pensou, nossa, ela deve ter sido um dia difícil, para ele o sentimento que foi criado foi compaixão, foi empatia. Através desse sentimento, ele teve uma ação, que essa é outra parte da formulinha. Então, é C para circunstância, P para pensamento, S para sentimento e depois o comportamento, que eu gosto de chamar de a nossa ação ou falta de ação. Então, para ele, nesse caso, como ele pensou, nossa, teve um dia difícil e ele sentiu compaixão, o que ele fez, ele tentou fazer de tudo para me ajudar naquela noite. Tentou lavar a louça depois da janta, tentou ajudar a colocar as crianças na cama. E então essa foi a ação que ele teve porque ele estava sentindo compaixão, que foi o sentimento que ele teve. E depois, a partir desse sentimento, a gente teve uma noite agradável. Ele teve uma noite agradável, ou ainda não estava muito lá essas coisas, porque essa formulinha é dele, não é minha. Ele criou a própria fórmula dele. Ele tinha um problema, o que ele poderia ter pensado que era um problema, que é chegar em casa com uma mulher reclamando e sendo grossa. Mas ele não pensou, ele não interpretou dessa forma, ele interpretou, nossa, minha esposa teve um dia difícil, então Então, quando ele pensou isso, criou esse sentimento no corpo dele. Esses sentimentos que nós sentimos, nada mais é que são vibrações em no nosso corpo, que são criadas através desse pensamento. Às vezes a gente acha que nossos sentimentos são criados por causa da circunstância, porque o que eu falei para ele, né? Mas na realidade não, foi criada com o pensamento dele. Ele pensou, ela teve um dia difícil, mas se ele tivesse pensado que grossa, ele provavelmente teria tido um sentimento negativo. Então, recapitulando nossa fórmula, ok? Então, a primeira parte da fórmula é a nossa letra C. C para circunstância. O
que são as coisas que acontecem ao seu redor e você não tem nenhum controle sobre elas. Depois nós temos o P para pensamento, que são o que nós pensamos, os pensamentos que temos sobre a circunstância que está acontecendo ao nosso redor, ou o comportamento das pessoas. Depois, esse pensamento, ele cria um sentimento, que é a nossa próxima letrinha, que é a letra S, que é sentimento. Esse sentimento é criado por esse pensamento, que é a interpretação da circunstância. Não, esse sentimento não é criado por causa da circunstância. Então, esse sentimento ele vai nos mover a uma ação. E essa ação, que é a próxima letrinha, que é a A, que nós podemos chamar de comportamento, né? Ou não ter nenhuma ação, não é? Porque às vezes a gente está se sentindo frustrado ou está se sentindo chateado e a gente não faz nada. A gente só resolve ficar debaixo do cobertor ou ficar na frente da televisão, mas às vezes a gente escolhe não fazer nada. Ou quando a gente está sentindo que tem muita coisa, quando tem muita coisa para fazer e a gente tem esse sentimento. Eu gosto de usar o sentimento nada mais que uma palavra. Então, o sentimento poderia ser chateado, frustração, ansiedade. Então, quando você está ansioso, às vezes também, tem pessoas que começam a fazer um monte de coisa. Um monte de coisa, mas não conseguem terminar nada. Outras pessoas, elas não sabem por onde começar, então elas não fazem nada. Então, esse sentimento, ele cria essa ação. Todas as nossas ações são por causa de um sentimento que nós temos. Ok? Às vezes, nós podemos tentar ir contra esse sentimento e fazer mesmo assim. Mas você vai ver que o resultado que você vai criar não é tão bom quanto se você tivesse criado um sentimento que vai te mover à ação, né? Porque às vezes a gente fala assim, sabe, eu tô triste hoje, mas ainda assim eu vou tentar ficar feliz e fazer a coisa que eu disse que ia fazer. A coisa é que essa energia, ela é totalmente diferente da energia que vem da alegria, da felicidade, do entusiasmo, né? Então, a alegria, essa energia, ela é completamente diferente. E ela cria um resultado diferente também. Então, essa é a nossa formulinha, ok? É C para circunstância, P para como nós interpretamos a nossa circunstância, S para o sentimento que nós sentimos por causa do pensamento que nós tivemos, A para ações que nós vamos ter por causa do sentimento que nós criamos com o nosso pensamento, e R é o resultado que nós vamos criar. A melhor notícia que você pode receber é saber que você pode estar em controle da sua vida. Por isso que esse canal é chamado Self Designer. Para você sabe que você pode criar a vida que você quer criar. E você não tem que depender das circunstâncias que acontecem ao seu redor. Muito obrigada por me assistir. E se você gostou, pressione o like e se inscreva no canal. Não se esqueça de apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Nos vemos sexta-feira. Tchau!